saber. A sua opinião. Pode mandar o que você pensa sobre a história de hoje no nosso WhatsApp. 16 3931 5000. Opinando Clube. Oferecimento Café La Santé. A gente se encontra com um Café La Santé. Opinando Clube. Qual a história de hoje, Beto Espiga? A história de hoje é uma história complicada. Antes eu vou pedir pra Lola falar pra nossa audiência, pra nossa família, o endereço lá do YouTube do canal exclusivo do Opinando. Qual é esse endereço, Lola? Se liga, youtube.com/Opinando Clube. Aí, muito fácil, vai lá, se inscreva, ative o sininho. Quando estivermos ao vivo aqui ou com uma história nova, lógico que o YouTube vai te notificar e você vai opinar também nas histórias por lá. Tá crescendo o nosso canal? Muito, Betinho, tá um sucesso, viu? Vou te falar. Que legal, que legal. Então, obrigado, querido. viu, gente? Obrigado pelo prestígio. Vamos à história de hoje. Bom dia, Beto, bom dia, Lola. Bom dia. Sabe, Beto, hoje eu vim aqui fazer um desabafo e também pedir socorro e ajuda da família Bom Dia Clube. Eu vivo atormentada com os meus fantasmas do passado, que na minha mente são tão recentes, esses fantasmas. O meu pai nos abandonou, eu e a minha mãe, quando eu tinha 5 anos de idade. Ele sumiu no mundo. Nunca mais ninguém ouviu falar do meu pai. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, isso eu consigo me lembrar. Sempre fez de tudo para me dar o melhor, isso eu reconheço. Ela se esforçou quando meu pai foi embora. Beto, éramos só nós duas. Imaginem só, eu com 6 anos de idade, 6 anos. Eu já ia para a escolinha sozinha, que era pertinho de casa, era do lado quase, mas eu já ia sozinha. Eu já fazia o meu leite com 6 anos de idade, ficava sozinha em casa para minha mãe trabalhar. E nós vivemos muito bem até os meus 10 anos de idade. O tempo foi passando, eu completei 10 anos, e quando eu completei 10 anos de idade, a minha mãe arrumou um namorado. 1 ano depois, ele veio morar com a gente. E no meu aniversário de 11 anos de idade, eu fui presenteada por esse meu padrasto com o primeiro abuso sexual. E então começaram os meus pesadelos, as minhas noites sem dormir com 11 anos de idade. E começaram também as ameaças. Por quê? Porque ele falava que se eu contasse para alguém, e principalmente se eu contasse para minha mãe, que ele nos mataria. E eu, com medo de perder minha mãe, perder minha vida, fiquei quieta. E assim seguiu piorando a cada dia. A cada dia pioravam os abusos. E isso aconteceu até os meus 15 anos de idade. E como eu disse, como o meu medo era gigante de que ele fizesse algo conosco, eu aguentava tudo calada. Quando completei 16 anos, eu fui morar com a minha madrinha. Uma vida totalmente diferente. Realmente eu tive uma vida de verdade. O meu padrinho, um ser humano fantástico, me ajudava em tudo, Beto, parecia até mais que meu pai. Meu padrinho e minha madrinha nunca puderam ter filhos, e eu cheguei na vida deles como a filha deles. A minha madrinha é um anjo, e eu moro com eles até hoje. A minha mãe teve um filho com esse homem e vivem lá, afastados de mim. O nosso contato, Beto, por incrível que pareça, é muito raro, muito raro. Hoje eu tenho 22 anos, eu estou na faculdade, trabalho, já tenho o meu carro. Eu continuo aqui com os meus padrinhos, que são os meus pais, os meus anjos da guarda, que fazem tudo por mim. Só que eu nunca entendi esse abandono da minha mãe. Ela que me amava tanto, e eu ela também. Foi
Foi muito estranho, porque ela nunca deu bola quando eu vim morar com os meus padrinhos. Então resolvi ter uma conversa muito séria com a minha madrinha. E foi então que a minha madrinha me revelou que a minha mãe sabia de todos os abusos desde quando ele começou. E a minha mãe nunca fez absolutamente nada. E com os meus 16 anos, a madrinha chegou para minha mãe, descobriu toda essa história, descobriu tudo o que acontecia. A minha madrinha me tirou dela, falando que se ela não me entregasse, ela ia denunciar os dois à polícia. Então, por isso, essa passividade até hoje, esse distanciamento. Eu vim descobrir toda a verdade agora, com 22 anos. Beto, hoje eu vivo uma mistura de sentimentos. E com ódio da minha mãe. Como ela pôde fazer isso comigo? Eu não consigo compreender e nem aceitar essa situação. E eu estou decidida a denunciar todos esses abusos e denunciar também o consentimento dela. Ela sabia de tudo e não fez nada. Eles têm um filho pequeno ainda, mas eu estou decidida a fazer isso. Da parte da minha madrinha e do meu padrinho, eles dizem o seguinte: olha, fique tranquila, hoje você tem a sua vida, deixa isso para lá, isso é passado, isso já passou. Deixa sua mãe para lá com o filho dela, com o marido. Eu sei que já passou, Beto, mas eu tento me libertar disso todos os dias. E isso me assombra e me faz sofrer. Será que eu estou tomando a atitude correta, denunciando toda essa situação? É o que pergunta a nossa amiga aqui no Opinando de hoje. Nossa senhora, hein? Logo cedo, meu Deus. Coisas da vida que acontecem e as pessoas nem imaginam, né? E é difícil para ela, para ela é muito mais difícil, que viveu tudo isso na pele. Está decidida a denunciar. É um crime que não prescreve, o estupro, e ela tá aí, quer denunciar a mãe. Agora, com 22 anos. E aí, você acha que ela tá no caminho certo? Tem que fazer isso? Fala comigo.